Olá, boa tarde, tudo bem? Como tem passado você? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vou falar um pouco de um pouco de novidade a respeito da minha vida, a respeito de coisa boa, né? Nós merecemos ouvir coisa boa. Eu quero falar a respeito de há quanto tempo que eu levei para adquirir uma benção, que essa benção era promessa de Deus, mas eu ficava naquilo, né? Eu ficava assim, meu Deus, e quanto tempo? Quanto tempo vai ser isso? E como que vai ser criada essa situação? Se nem sequer eu tenho dinheiro, se nem sequer eu não tenho de onde tirar. Como que vai ser? Aí eu fiquei, pelo que eu lembro, tem mais ou menos meus 10 anos que veio para mim uma palavra. Deus usou pessoas, umas 4 pessoas para me falar, mas eu fiquei naquilo, né? É um pouco assim, meia, sabe? Não é sem fé, meio assim, procurando saber como que eu ia chegar a esse ponto. Perguntava para mim, mas eu falei, mas se Deus falou, ele vai cumprir, porque o nosso Deus, ele é fiel para cumprir, então as promessas dele não irá ser, né? Como que fala? Deus jamais vai deixar os seus decepcionados. Então Deus, ele nos exalta. Aí fiquei, muitas pessoas pregava, falava e eu na situação difícil, difícil, difícil. Aí chegou um ex-cunhado meu, me entregou uma palavra, uma oração, uma benção, né, que é uma revelação, falando para mim que Deus, ele tava fazendo os degraus e que esses degraus estavam sendo feito para mim subir, mas que eu tivesse fé e tivesse mais fé do que eu já tenho, que eu ia esperar na hora certa. Era o meu lar, minha casa própria. Meu irmão falou a mesma coisa. A minha outra irmã, que é profeta, falou a mesma coisa. E eu, meu Deus, quanto tempo tem isso? Eu não aguento mais esperar. Até que um dia, meus queridos, isso foi na Bahia. Até que um dia Deus criou situação e mandou para que eu viesse para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei 4 meses desempregada, morando na casa de uma pessoa. Aí eu morava em Guarulhos nesse tempo, né? Aí depois não deu certo em Guarulhos, eu vim morar perto da minha família. Não sei se vocês conhecem Vila das Belezas, ali no João Dias, por ali. Aí eu aluguei uma casa pequenininha ali, fui morar. Aí eu tenho uma prima minha que ela trabalha no Banco do Brasil, que ela é vigilante, ela trabalha lá como vigilante no Banco do Brasil. Aí ela conheceu uma pessoa de empresa e conversou com essa pessoa, que eu era prima dela, e que eu estava necessitando de trabalho, que eu tinha vindo da Bahia, eu estava precisando muito de um trabalho. Aí ele foi e falou com ela se eu tinha interesse para me mandar o currículo. Ela foi, entregou meu currículo, e aí eu fui fazer essa entrevista. No mesmo dia da entrevista, eu fui contratada. Aí ele perguntou para mim se no outro dia, se eu queria, já podia começar a trabalhar. Eu falei, nossa, que foi uma grande alegria na minha vida. Chegou bem na hora que eu estava mais necessitando, porque eu estava pagando aluguel. No outro dia eu fui, comecei a trabalhar, aí fiquei, né? Aí Deus, como ele é grande e poderoso, comecei a trabalhar nesse condomínio, na Miguel Yunes, comecei a trabalhar, aí logo me adoeci. Aí, pela misericórdia de Deus, a caminho,
vim conhecer a pessoa que eu convivo hoje, que é o meu esposo. No mesmo trajeto do caminho, eu vim conhecer ele. Aí a gente conversou, namorou e noivou e se casou. O que que aconteceu? Eu fui sair da casa do aluguel, entreguei. Aí fui morar na casa do pai do meu marido, do meu sogro. Aí ele foi e falou que a gente pudesse ficar lá por enquanto e que nós fosse procurando trabalho para poder nós adquirir nossa casa própria. Como Deus lá na Bahia já tinha me entregado essa promessa para mim, e a promessa de Deus ela é certa, ela não falha, eu segurei aquilo para mim e falei, não, eu vou crer que Deus ele falou que ele ia me trazer para uma cidade, que nessa cidade que eu viesse, que ele ia fazer da minha vida um banquete, que ele tinha um banquete preparado para mim, que ele ia abrir as portas do céu e ia entrar com providência nas causas financeiras, que ele ia me levantar. E eu acreditei, comecei a confiar, comecei a orar mais. Eu já orava, comecei a orar mais, comecei a acreditar mais, confiar mais. Aí, até que um dia eu falei, meu Deus, cria uma situação para que nós consiga nossa casa própria, porque eu não quero ficar morando em casa dos outros. Por mais que seja a casa de sogro, eu morava só com meu esposo nessa casa, e o meu sogro, Deus usou ele para que ele me desse essa casa, a casa grande de 6 cômodos. Só que essa casa tinha muita casa para alugar, e essa casa fazia parte dessa casa só. São 6 casas e 2 salão comercial. Ele falou, olha, Dalva, olha, Luiz, que o nome do meu marido é Luiz. Vocês podem tomar conta da casa e alugar tudo que tem aí e fazer dinheiro para vocês, mas vai juntando um dinheiro para vocês comprar a casa de vocês. O que que eu fiz? Aí eu continuei. O dinheiro não dava, porque aluguel pouco, mesmo sendo alugado essas casas tudo, porque a gente tinha que reformar as casas. Aí eu comecei a orar e acreditar, comecei a orar e acreditar. Logo, logo Deus me mostrou, Deus me deu uma saída. Eu e meu marido, nós colocou uma loja de 5,25 o tamanho, que era nesse mesmo espaço lá que a gente tinha. Nós trabalhou 2 anos nessa loja. Aí veio epidemia, não foi mais adiante. A gente começou a gastar o que ganhou e não tinha mais como fazer mais compras, de estocar mais. Aí nós começamos a vender lote para fora e acabar com o que tem. Depois de tudo, os itens foram a gente vendendo lotes, até que restou um lote de 4.800 peças entre todos. Aí, meus queridos, a gente pegou e doou, né? A gente fez doação para uma igreja católica. Aí o rapaz, o moço da igreja veio buscar esses itens. Aí limpei a casa. Aí, por junho de 2019, nós tínhamos se inscrito, né, num apartamento financiado. Aí nós se inscreveu para poder ver se nós ia passar né? Se nós ia conseguir uma carta pelo banco, se o banco ia nos ceder essa carta de crédito para nós comprar nosso apartamento, ou seja, nossa casa. Mas o meu sonho mais era comprar o meu apartamento. Aí até que um dia, depois de um ano, nessa luta, nesse corre-corre da vida, a gente ia para um banco, não dava certo, ia para o outro, não dava certo. Até que um dia nós recebeu um e-mail falando que a carta tinha dado certo. Isso foi no Banco Santander. Que a carta tinha dado certo e que deu para vocês ver como Deus, ele é o Deus do impossível. E que o valor da carta que a gente tinha tido o limite de receber estava no valor de 500 mil reais. Até aí Deus nos honrou, nós deu uma entrada e parcelamos o resto.
E hoje, pela graça do Senhor Jesus, eu estou morando no meu apartamento, que me fez muito feliz, que hoje é glória na minha vida, é muita honra, bênção sem medida. No mesmo ano que eu consegui minha casa, meu apartamento, minha filha já orava também pela casa própria, morava na casa do avô do marido. No mesmo ano, Deus ele entrou com providência, eu adquiri o meu apartamento e a minha filha adquiriu a casa própria dela. Isso foi 2020 já. Adquiriu a casa própria dela. E para a honra e glória do nome do meu Deus, eu só sei falar, contar a vitória, sonhos de bênção e que Deus tem concretizado na minha vida. Creio somente porque o Deus que ouviu as minhas orações, ouviu a oração da minha filha, mas não foi por pouco tempo. Deus, a nossa desobediência é muito grande. Deus, ele castiga quem ele ama. Então, Deus, ele dá o castigo que a gente precisa para depois dar a benção. Porque nossos pecados têm sido grandes, a nossa desobediência tem sido muito grande para que nós venhamos alcançar resposta. Orar à noite e logo cedo ter resposta. Não é assim que Deus faz. Então, credo somente. Porque do mesmo jeito que Deus me honrou, de me dar o que é meu, porque eu morava em casa dos outros e hoje eu moro no meu e vivo uma vida, graças a Deus. Tudo que eu quero na minha casa eu tenho para o meu alimento, visto bem. Eu vivo bem com meu esposo, eu não tenho o que reclamar, só agradecer. A minha filha também, de tanto eu orar a Deus, minha filha terminou o colégio, minha filha entrou na faculdade. Minha filha hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, ela fez o curso, ela começou a estudar medicina, e para a honra e glória do nome do meu Deus, para a exaltação, a honra é dele, a glória é dele, ela só está faltando alguns meses para se formar na área da saúde, em nome do Senhor Jesus, para enfermeira. Ela já está exercendo já né? Ela já está já trabalhando já, mas para poder ela terminar o curso e se formar antes desse ano, ela já está se formando já. Está faltando alguns 2 meses ou 3 meses, mas está chegando lá, viu? A vitória é certa, é grande e só vitória, viu? Só glória e vitórias. Eu não sei o que agradecer, eu não tenho nada a reclamar, só agradecer. Então, creia tu somente que este Deus, que ele fez o impossível acontecer na minha vida, eu orar e minha filha ser vitoriosa lá onde ela está, e tudo de bom tem acontecido na vida dela. Minha filha hoje, graças a Deus, minha filha tem a casa própria dela, minha filha tem o carro dela, minha filha tem a moto dela, minha filha agora, Deus está enviando agora o filho que ela não, é o primeiro filho do casamento. Minha filha logo, logo está empregada, muito bem empregada, porque ela vai ter a função dela de enfermeira, que ela também lutou para isso. E as minhas orações, ela tem subido, Deus tem acolhido e derramado chuva de bênção. E também o meu genro, ele também trabalha, graças a Deus ganham bem. E eles têm, né, os bens deles, que Deus deu eles, que dá para sobreviver. Do mesmo jeito, Deus honrou a minha família. Minha família é bênção de Deus na minha vida, é só vitória. Então, meus irmãos, eu só tenho a agradecer. Você ouve essas palavras e segura para você. Porque do mesmo jeito que Deus ele me ouviu as minhas orações e ele foi lá e supriu a minha necessidade e abriu as portas do céu, Deus é o Deus que abre janela e porta onde não tem parede. Ele cria a situação dessa forma. Meu irmão, quando Deus ele quer ajudar, quando Deus quer abrir porta na sua vida, não importa a dificuldade que você atravessa, Deus ele cria a situação na terra, ele abençoa alguém na terra para te abençoar. É dessa forma que Deus faz. Deus ele faz o impossível. Às vezes você fala assim, mas como que vai acontecer isso? Não importa como,
Mas Deus, ele faz. Deus, ele trabalha em silêncio. Deus, ele vai, meus queridos, aonde nós não pode ir, Deus, ele vai. Deus é o Deus que vai além da medicina. Você que está doente, enfermo, você que está desenganado dos médicos, não acredite em nada aqui embaixo, porque a última palavra é a do Senhor. E este Deus, ele é o Deus que abre porta, é o Deus que fecha a porta. Se a porta que Deus abre, ninguém fecha. E também, meus queridos, se ele fechar, ninguém abre. Então, toma posse. Toma posse dessa palavra. Toma posse, não é por acaso que a gente fala o que Deus manda falar, se a gente fala e você tem ouvido para ouvir, e você chega a um determinado tá mexendo em algum aplicativo que você vai lá e abre, e você conseguiu chegar naquela palavra porque Deus quer falar contigo. E se você gostou dessa mensagem, se você gostou dessa bênção, dessas vitórias que eu conquistei através de Deus na minha vida, eu tenho pouco tempo que eu moro em São Paulo. Tem 5 anos que eu moro em São Paulo. Pela misericórdia de Deus, 5 anos que eu moro em São Paulo, eu consegui a minha casa própria, eu consegui meu casamento, eu vim para aqui solteira, me casei, construí uma família, deixei minha filha na Bahia, minha filha casada, a minha filha não tinha a casa dela, ela conseguiu a casa própria, conseguiu todas essas bênçãos, e 5 anos, olha que 5 anos é muito pouco tempo para você adquirir tudo que eu adquiri. Você tem fé? Se você tem fé, a tua fé, a minha fé, a nossa fé, ela remove montanha. Crê tu somente. Porque o Deus que fez o milagre acontecer na minha vida, se tu tiver fé, na tua vida não vai ser diferente. Mas não critique, não murmure, porque Deus, ele não gosta de pessoas que andam murmurando. Pessoas que tudo que acontece, não deu certo. Eu sou um fracassado. Tudo que eu faço dá errado. Por que com os outros dá certo? Porque a vida de todo mundo vai para frente. E por que a minha só acontece essas coisas? Meus filhos é dessa forma, não é da forma que eu queria. E você joga maldição na vida dos seus filhos. Porque acontecimento acontece na sua vida. O inimigo usa a sua boca para você falar dos seus filhos. Às vezes uma palavrinha se torna maldição grande na vida dos seus filhos, que se torna uma tragédia. Termina os filhos dando para as coisas, querendo fazer o que não presta, ter outra sorte ruim. Acontece acidente, acontece tanta coisa na vida dos filhos através dos pais, porque os pais, em vez de abençoar os pais, maldiçoam seus filhos. Às vezes coisa acontece na vida dos seus filhos sem querer, porque você, pai, você, mãe, maldiçoou. Às vezes a gente pensa que não, mas a gente, com nossas palavras, quando vocês quiser falar alguma coisa, algo com seus filhos, que você vê, que você vai abrir a sua boca, que não vai ser bênção, mas que vai ser maldição, não abra. Porque boca de mãe e de pai na terra é como se fosse um visgo. Você fala, acontece. Então, em vez de você falar, abençoa, ore, coloque a mão na cabeça dos seus filhos quando estiver dormindo. Abençoa seus filhos, não importa a idade que ele tiver. Mas abençoa. Abençoa sua vida. Abençoa seus projetos. Peça a Deus o que está dando errado na tua vida. Peça a Deus para consertar. Deus, se estiver tendo algum impedimento na minha vida, que está impedindo de tudo que eu faço está dando errado. Se tudo que você está fazendo está dando errado, por que está dando errado? Algo de errado está acontecendo na sua vida. Então começa a ver aonde está o erro na sua vida. E começa a se consertar. Começa a orar. Começa a tirar tempo para Deus. Você tem tempo.
tira tempo para o mundo, não tira? Você tira tempo para as coisas que não agradam o Espírito Santo aqui na terra. Às vezes você tira tempo, vai para salão, se arruma, gasta fortuna no salão para poder ir para uma festa. Para amanhecer o dia na festa. Tem deles que bebe, acontece um acidente. Até mesmo morre. Morreu sem Deus. Morreu sem Deus, a salvação não tem. Você que morrer com Deus, a sua salvação, ela é eterna. Ela é prometida por Deus. A salvação é individual. Se você crer e você fazer tudo certo, na hora certa que acontecer alguma coisa com você, até mesmo um acidente, se você morrer com Deus, você vai ser salvo nesse momento mais difícil. Ah, mas por que morreu de acidente? Porque teve que morrer de acidente. Mas não quer dizer porque morreu de acidente que vai para o inferno. Mas se você estiver andando errado, você vai. Por que que você vai? Porque você fez tudo errado. Desobedeceu o Espírito Santo, dá errado. Então, você que ouviu essa palavra, você que ouviu essa mensagem, que tocou profundamente no seu coração, faz certo. Confia no Senhor Jesus. Tu somente, e tu verás o que Deus vai fazer na tua vida. Mas entrega somente o teu coração a Deus e vê o que Ele vai fazer. Ele vai fazer o impossível. Ele vai fazer o que ninguém pode fazer, Deus vai fazer na tua vida. Se é enfermidade, Ele vai curar. Se for na área sentimental, Deus ele vai entrar com providência. Se for na área espiritual, começa a trabalhar você com Deus. Não sou eu que estou falando isso. Começa a orar, começa a jejuar, começa a falar com Deus, mesmo no seu trabalho. Ora o Salmo 91. Começa a buscar mais para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te levantar. Deus vai te ressuscitar. Deus vai te tirar desse pesadelo. Que isso é um pesadelo na nossa vida. Então, acredite e crê tu somente que tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Logo no começo, eu esqueci de me apresentar o meu nome. O meu nome é Dalva Santana. Eu peço vocês que, se vocês gostou desse testemunho, dessas bênçãos, desses milagres, só bênção, viu? Vocês compartilhem, escreve no meu canal e que Deus te abençoe. Logo 6 horas, nós irá ter a nossa oração, né? A nossa campanha de 7 dias do Salmo 91. Me siga lá. E que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te livre de todo mal. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa tarde. Um abraço. Vê aí, se o juiz respondeu.